Amém? João capítulo 14, verso 5. Leamos todos. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Mais uma vez. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez aqui, Senhor, reunidos para te louvar, para te engrandecer, mas também para aprender a tua palavra. Nós precisamos, Senhor, aprender mais de ti todos os dias. E que o Senhor, nós te pedimos que o Senhor sempre nos alerte sobre qual é o caminho, sobre quem é a verdade e sobre quem é a vida. Nós te agradecemos por tudo, meu Deus. Amém. Amém? Bem, meus irmãos, aqui, essa guerra aqui, tentar pregar sem o pedestal. Vamos para a luta. Esse sermão nasceu de uma imagem que eu vi no Instagram. E ela, bastante impacto, bem impactante, não saiu da minha mente, que foi um senhor já de idade avançada. Ele é um senhor ucraniano, e ele estava sentado numa cadeirazinha, e nos pés dele lá estava a neta dele, que coberta eu acho que um plástico, uma coisa de alumínio, que uma bomba jogada pela Rússia, e aí matou tanto a sua filha, né, como também a neta, mas na foto, apenas ele sentado, com os olhos fechados, e o corpo de sua neta lá, mais ou menos 7 anos. E aquilo, eu vi apenas uma imagem, mas que ali fala tanta coisa, né? A dor imensa, a tristeza da guerra, a maldade do ser humano, o pecado no mundo. As futuras gerações daquele homem diante dos seus olhos. O país que ele vive, não muita esperança, mas os impactos desta guerra, muitas gerações naquele país. Uma tristeza. Diante disso, nós pensamos, diante de momentos de tensão e da morte, nós pensamos: o que é a vida? Por que corremos tanto? E para onde estamos indo? E o que estamos fazendo de nossas vidas? E qual o sentido de nossas vidas? Então foi justamente pensando sobre isso que eu fui no livro de Eclesiastes, em que o nosso Deus poderoso e amoroso, sabendo de nossas inquietações, fez com que seu servo escrevesse este livro, justamente para responder a essas questões cruciais e fundamentais da vida. Então, diferente das outras vezes que eu prego aqui, que geralmente é de maneira expositiva, pego um texto, separo, vou tópico por tópico, agora você dá uma pausa em João 14, e eu vou dar uma pincelada, uma introdução no livro de Eclesiastes, e apenas no capítulo 1 e 2, com algumas verdades de que Deus tem para a igreja. Amém? Então eu peço que você abra primeiro em Eclesiastes capítulo 1, mas deixe João aí guardadinho. Eclesiastes capítulo 1, verso 13 e 14. Eclesiastes capítulo 1, verso 13 e 14.
Salomão diz assim: dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Verso 14. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil. É correr atrás do vento. Amém? Bem, de maneira bem resumida, Eclesiastes foi escrito por Salomão, e ele já numa idade avançada, já indo embora, perto de partir para estar com Deus. Ele foi o homem mais famoso, rico, poderoso e sábio de sua época. Homem cheio de sabedoria, que pediu sabedoria a Deus, e Deus deu a ele. E Eclesiastes, quando você for ler, lê Eclesiastes como um mapa para a sua vida. Como um mapa. Como assim um mapa? Se você quer ir para algum lugar, né? Geralmente você coloca o GPS, né? Mas aí você que não sabe o caminho de direcionar, você precisa de um mapa, de uma bússola. Então, veja Eclesiastes, a partir de hoje assim. Foi um homem que viveu quase tudo. E o versículo que nós lemos aqui, que dedicou toda a vida para investigar o que é a vida, e ele está dizendo para vocês: olha, se você quer seguir esse caminho, vai dar nisso. Se você procurar nesse caminho, vai dar nisso. E se você for por aqui, o final é isso. É basicamente isso, Eclesiastes. É um homem sábio, no fim da sua vida, dizendo o que é a vida. E para você entender Eclesiastes, você primeiro tem que entender duas expressões que são muito utilizadas nesse livro, que é debaixo do sol. Várias vezes ele diz debaixo do sol. Tudo é vaidade debaixo do sol. Isso, o que Salomão utiliza é que existe uma realidade, que é a nossa, debaixo do sol, a vida, a realidade, a nossa existência, como também existe outra realidade que não é a nossa. Mas tudo que é debaixo do sol, ele investigou sobre as questões fundamentais e morais da vida. Então, toda vez que você lê debaixo do sol, que Salomão escreveu, ele quer dizer isso. Ele se refere à nossa existência, à realidade em que estamos. Uma realidade manchada pelo pecado, uma realidade quebrada pelo pecado. Então, este mundo aqui, ele está o quê? Quebrado. Ele não está certo. Ele está manchado, ele está maculado. Pelo quê? Pelo pecado. Então, toda vez que você vê o autor de Eclesiastes dizendo isso, debaixo do sol, ele quer dizer isso. Ele se refere a essa existência que está manchada e quebrada pelo pecado. Amém? A segunda expressão muito utilizada é que tudo é vaidade. Em outras traduções, vai ter tudo é inútil. Né? Ele quer dizer o seguinte, ele quer dizer que é como se fosse uma bolha de sabão. Essa vida aqui, tudo nessa vida, é algo que a gente vê, mas como uma bolha de sabão vai, estoura. Vai-se embora. É o que Tiago vai dizer que é como uma neblina, que logo se vai. Ou seja, ele está dizendo, não se apega que é rápido. Então, sempre que você é tudo vaidade, você pode ver que ele diz assim, fiz isso, isso, isso e isso. Fui por ali, por ali, por ali. Entrei à esquerda, fiz isso e isso. Aí no final ele diz o quê? É tudo? Ele diz que é tudo passageiro. É porque o autor está procurando um fundamento. Mas dentro desta realidade manchada, quebrada, debaixo do sol, ele não está encontrando. Então é basicamente isso.
Eclesiastes. Este mapa. Então, se você ler aqui no capítulo 1, do verso 4 e 5, olha o que ele diz: gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece a mesma. A primeira coisa que nós aprendemos com o autor é que a vida é um cotidiano, é uma rotina. É sempre a mesma coisa. Eu não sei se... É engraçado quando a gente comenta e diz assim, mas rapaz, já é São João. Um dia desse a gente estava comemorando o Natal na igreja. Um dia desse a gente, né? Eu completei ano, um dia desse aqui, eu vou completar de novo daqui a pouco. Então você está vendo que o tempo está passando. Mas a vida, para o autor, ele diz, rapaz, a vida é uma rotina, geração vai, geração vem, a terra permanece. É ou não é? As crianças que a gente viu um dia desse, já está tudo namorando, daqui a pouco vai se casar, tem filhos, a gente vai embora, vai ficar outra geração e é isso. Então o autor, ele meio que se, vamos dizer assim, se enfada da vida. Ele olha assim e faz, rapaz, é tudo do mesmo jeito. Desde o início da humanidade tem assassinato e guerra, 2023. Desde no Éden, aconteceu o primeiro assassinato por causa de quê? Do ciúme, da inveja, tal. Hoje em dia é a mesma coisa. Entra a geração, sai os personagens, entra novos personagens, e é a mesma coisa. É o que Salomão está dizendo. Isso é a vida, a nossa vida é uma rotina. Né? A história da humanidade é um eterno retorno. Guerra, paz, guerra novamente. Trabalhar, descansar para trabalhar de novo. E é isso. E essa repetição infinita é sem significado para Salomão. É sem significado. Entendeu? Então, o primeiro ponto que nós aprendemos em Eclesiastes é que a vida é uma rotina sem parar e sem sentido. Em segundo lugar, Salomão busca o sentido, o caminho do conhecimento para a existência dele. Né? No verso 13 nós vemos isso. E ele diz, passou toda a sua vida para investigar o sentido da vida. Então a primeira coisa, ele busca o caminho do conhecimento. Então, se você procura o significado da sua existência no conhecimento, não vai encontrar. Porque, primeiro, o único atributo de onisciente é de quem? É de Deus. É engraçado que, se caso você for assim, qualquer matéria, para dar aquele fundamento da matéria, aquele fundamento de dizer, é assim, segundo os especialistas, né, ninguém encontra esses, mas segundo os especialistas, segundo os especialistas, então, para fundamentar o conhecimento. Mas se, para quem estuda sabe, geralmente você é muito bom em uma área, em um determinado tipo de conhecimento, mas você é totalmente leigo em outra. Então, às vezes, você é um cara, é um médico, é um cara, né, é tudo aquilo, é um homem. Às vezes chega lá o rapaz, ele é marceneiro, faz um projeto, você não sabe fazer aquela arte, aquela coisa. Então, você vê que você não tem. Então, toda vez que alguém ele é arrogante por causa do conhecimento, na verdade é uma ignorância. Porque não tem como saber de tudo. E se você buscar o sentido da sua existência no conhecimento, não vai encontrar, porque você não tem um atributo da onisciência. Por exemplo, imaginemos que você zerou o conhecimento de determinado objeto de pesquisa. Eu zerei. Só que você morre hoje, amanhã de manhã, alguém que também está trabalhando há muitos anos vai descobrir uma coisa e você não sabe. Então não tem como chegar no conhecimento supremo. Então, tudo é. Salomão estava certo. Você não vai encontrar o sentido fundamental da sua vida apenas no conhecimento. Né? E a gente vê lá que, exemplo, quando grandes autores de livros, escritores, né, ele deixa a sua biblioteca e tudo lá, é engraçado que dependendo da situação, morreu, o livro vai tudo para o lixo. Eu
estava no OLX procurando livro, e aí eu vi livros, né, dicionários tal, que quem compra livro sabe, é 100, 200 reais, está vendendo por 15. Aí eu fui a saber, né, cheguei lá, tenho nada a ver porque, né, mas cheguei lá como um bom curioso, e estava lá um bocado de livro por 10 reais, 15 reais, 5 reais. Eu disse, rapaz, por quê? Ah, meu pai morreu, aí eu não entendo de nada, então está tudo aí. Então a gente que coleciona livro, olha as raridades, está tudo aí, pode levar. Então, entendeu? Não adianta buscar o sentido da vida. Não estou dizendo para você levar para o lado extremo, não vou estudar não, porque vou morrer. Então não é bem isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a razão da sua existência não pode ser a busca pelo conhecimento absoluto. Em terceiro lugar, nós vemos que, e essa aqui eu acredito que estudar nem todo mundo gosta, né? Mas essa aqui eu acho que todo mundo gosta. Salomão busca o sentido da sua existência na satisfação e para experimentar tudo de bom na vida. Veja Eclesiastes 2:1. Pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria. Descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Nós vemos no capítulo 2, no verso 3, que ele conheceu os melhores vinhos. Ele teve plantações, né? Então, assim, ele não se privou de tomar as melhores bebidas. Quando ele diz aqui no verso, ele vai dizer que eu não me neguei, eu vou tomar. Ele não é que ele vai se embriagar, não, ele vai provar as melhores iguarias. A gente está falando do rei mais poderoso de sua época. Ele diz, eu não vou me negar. Se tem vinho de 100 anos, de 1000 anos, o vinho que Abraão tomou, eu vou atrás. Então, assim, eu vou tomar do melhor dessa terra, é o que ele está dizendo. Eu quero viver. O que a vida tiver de bom, eu vou viver. Foi o que Salomão está dizendo no capítulo 2. Então imagine você, a partir de hoje você tem um vale. O que você quiser comer e beber, você pode. Olha só. E ele poderia escolher o que ele queria comer e beber, e ele não se negou. Se ele tinha desejo, ia lá e tomava. Olha só. No verso 5 e 6, ele construiu casas e jardins e grandes obras. Isso é no capítulo 2, viu? Ele arquitetou, veja só, a gente assim, pelo menos eu, né? Que não tem muitas condições financeiras, a gente começa uma obra para terminar, os meninos crescem. E a gente não termina as obras dentro de casa, né? Vai levantar um muro, vai levantar uma coisa aqui, vai botar uma cerâmica não sei aonde. Os meninos crescem, a gente não termina. Sempre tem uma coisa para fazer. É ou não é? E ele, olha só, ele arquitetou as coisas, ele pensou, ele foi engenheiro, fez do jeito que ele quis. Eu quero ter uma casa assim. Eu quero ter um palácio disso. Eu quero fazer plantação disso. E ele fez do jeito que ele quis, para satisfazer os seus desejos. E fez. Entendeu? Você vai ver também no verso 7, que era dono de uma grande plantação, gado, ovelhas. No verso 8, ele diz que ele guardou muito tesouro e também tinha os melhores músicos. Oh, meu Deus, só essa coisa boa, né? Pelo menos música desafinada ele não escutava, mas ele tinha lá os melhores músicos, a arte, a cultura à sua disposição, e ele podia desfrutar de tudo. Ele não se negou a isso. E ele também tinha muita riqueza. Obviamente, como imperador rei, ele também tem os tesouros das províncias que era subordinada a ele. Então, riqueza ele tinha, como também gosto cultural, vamos dizer assim. E ele usufruía de tudo que a vida oferecia a ele. Cultura, fama, poder.
Ele também se tornou o homem mais famoso e poderoso que qualquer homem, verso 9. E o verso 10, isso aqui é incrível. Ele não se negou a tudo que desejou. Se ele desejava, ele tinha. Tudo isso em busca de significado para a vida. E ele podia, porque ele tinha todas as condições para isso. Ele tinha, Salomão, dizem que ele teve mais de 1000 mulheres. Não sei se será bom ou ruim, mas ele tinha mais de 1000 mulheres. Isso significa o seguinte: ele não se privou do seu desejo. E ele viu que tudo era vaidade. Ele tinha a mulher que ele queria, do príncipe que ele queria, a mais bela que ele queria. Não era a quantidade de mulheres, ou a beleza, segundo os padrões dele. Porque ele não podia encontrar o significado em outro homem, no ser humano, nos seus desejos, nele mesmo, nos desejos, não podia. Então ele poderia ter 1000, 2000, 3000 e ia continuar buscando, porque não tinha significado. Hoje em dia, o que impera no mundo, obviamente, mas também na igreja, é uma filosofia chamada hedonismo. A busca pelo prazer. Em tudo nós queremos o prazer. E nós vivemos a nossa vida apontada para o nosso prazer. Você vê fora, exemplo, qualquer pessoa faz o quê? Trabalha, final de semana vai fazer o quê? Beber para trabalhar de novo. Beber no significado de encher a cara, festa. São João agora, todo dia tem uma festa, né? Santa Rita, não sei, Campina e tal. Então, não importa nada. E o que as pessoas mais dizem é: eu sou uma pessoa nova, sou jovem, estou solteiro, vamos dizer assim, então eu tenho que aproveitar a vida. O aproveitar, nesta perspectiva, é uma perspectiva hedonista, sem compromissos. A vida é o carpe diem, que significa vivo agora, vivo hoje, viva o prazer. É uma filosofia, obviamente, que as pessoas não se dão conta que estão vivendo, mas essa é a filosofia que norteiam a vida das pessoas. Na igreja é basicamente isso: Deus tem que fazer o que eu quero. Deus tem que me dar prazer. Se eu não for para o culto, não sei se aconteceu isso, com certeza o pastor já escutou isso já. Se eu não for para o culto e eu não sentir nada, é porque a igreja está fria ou porque o pastor não pregou com fogo. Vamos dizer isso aqui. Não é assim? Ou seja, todo o culto que era para ser para Deus se resume a eu sentir alguma coisa estranha. Isso é uma mistura de egoísmo, hedonismo, perspectiva errada sobre Deus e burrice. Entendeu? E nossa sociedade vive no hedonismo, e isso também entrou dentro da igreja. E Deus tem que fazer aquilo que eu quero, porque eu tenho que ter prazer. Eu estou na igreja para ter prazer. É basicamente isso. Para Deus atender os meus anseios. E não é assim. É só você lembrar do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sofreu e sofreu morte de cruz. E ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Amém, meus irmãos?
Quando Jesus chama alguém, ele diz: vocês serão campeões, vencedores. Não, ele diz o quê? Negue-se, morre aqui a filosofia hedonista. Se você quiser ser meu discípulo, você tem que fazer o quê? Tomar a cruz e seguir. Morre aqui a filosofia hedonista. Salomão procurou na vida, viu que era rotina. No conhecimento, viu que é inútil. No prazer, inútil também. Qual o sentido da vida, então, debaixo do sol? Para onde nós devemos ir? Qual caminho seguir e para onde ir em meio a isso? Agora volte de onde você deu uma pausa e vamos lá para João capítulo 14, verso 5. Aqui nós vemos um diálogo de Jesus com os seus discípulos. Só que é um diálogo de despedida. Jesus está se despedindo dos seus discípulos e aqui está uma noite tensa, porque Jesus vai para a cruz. E neste diálogo tem três coisas: preocupação, ignorância e revelação. Preocupação, porque Jesus tinha falado que alguém ia trair, e falou também que Pedro ia negar, e falou coisas sobre sua morte, e que ia para algum lugar. Ignorância, porque os discípulos não estavam entendendo nada. Nós vemos a ignorância da parte dos discípulos. O quê? Negar? Nunca. Trair? Quem? Para onde o senhor vai? O senhor está falando de quê? De que casa de pai? Jerusalém? Do templo? Então nós vemos preocupação, por causa do momento. Nós vemos a ignorância, porque os discípulos não sabiam o que Jesus queria dizer com suas últimas palavras. E nós vemos a revelação, que é o que Jesus ensinando coisas gloriosas para os seus discípulos e para nós. Amém? Jesus diz que vai para a casa do Pai. Tranquiliza os discípulos: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar um lugar para você. Já tinha falado algumas vezes que ia para o Pai. E ele diz: estou indo, vou fazer isso. Mas aí Tomé olha assim, ele vai. Mas para onde é a casa do Pai mesmo? Onde é? Qual é o caminho mesmo que o Senhor... E aí é o verso 5 que você leu, que Tomé diz: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como então podemos saber o caminho? E Jesus diz o quê? Eu sou o caminho e a vida. Amém. Amém. Jesus é o caminho e Jesus é o único caminho. Imaginemos agora um andarilho. Imaginemos uma pessoa hoje igual a Salomão. Não com a mesma sabedoria, mas um andarilho. Bota as mochilas a mochila nas costas e diz: eu vou sair pelo mundo. E vou viver a vida buscando Deus e buscando sentido. Isso tem muito em documentário de religião e tal. E esse homem passa pelas religiões e passa por igrejas evangélicas, passa pelo prazer, passa por tudo. Imaginemos esse homem, um andarilho. Por onde se esse homem se encontrar com Salomão, esse homem diz: eu estou indo para tal lugar. Salomão vai dizer o quê? Não vai por aí, porque isso é inútil. Não, mas eu vou buscar na biblioteca. Não vai por aí, porque é inútil. Não, mas eu vou ali,
no prazer, nisso, naquilo. Não vai por aí. Debaixo do sol. Isso é inútil. O único caminho que esse andarilho tem que seguir é Jesus. Apenas se encontrando com Jesus Cristo, ele encontrará sentido. Hoje em dia se fala muito, todos os caminhos levam a Deus. Não, não levam. Apenas Jesus. Sabe por que a igreja cristã, a igreja evangélica, os seguidores de Jesus, eles são perseguidos, são mortos, e no Brasil está quase perto disso também, pelo menos de uma certa perseguição. Sabe por quê? Porque cristão, ele é para a pós-modernidade hoje, ele é extremista. Porque nós somos exclusivistas. Se chegar alguém e dizer, eu conheço Deus, você pergunta, conhece Jesus? Não, então não conhece Deus. Nós somos isso. Por isso que tem muçulmano matando cristão. Por isso que tem estados por aí totalitários perseguindo cristão. Porque é essa ideologia. Jesus. Não pode ter Jesus. Pode tirar tudo. Jesus é Deus e pronto. É isso, cristão é isso. Não, mas é isso. É o que a Bíblia diz. Pronto. É basicamente isso. Por isso que cristão é preso e perseguido. Porque só existe um caminho para Deus. É Jesus Cristo. Só existe um caminho. Não vem com esse negócio, não, mas se fizer, não. Se fizer nada. O próprio Jesus está dizendo, quer ir para o Pai, tem que passar por mim. No sentido de caminho. Ele é o próprio Deus. Apenas Jesus é o caminho para Deus. E em segundo lugar, entenda uma coisa. E isso dói muito, o que eu vou falar agora. Muitas vezes nós queremos salvar as pessoas que nós consideramos boas, né? Ainda bem que o poder da salvação não está com a gente. A gente sai mandando para o inferno um bocado de gente, salvando que a gente gosta. Mas nós queremos salvar as pessoas, que tem gente que não é cristã. Olha só, gente, olha só. Tem gente que não é crente. Mas assim, se comporta como crente, ajuda, faz caridade, né? Não perturba a vida dos outros. Está ali, mas não é crente. E você quer, mas rapaz, vamos para a igreja. Olha, Jesus. A pessoa não se converte. Então não basta você ser uma pessoa boa, seguir todo o código brasileiro, né? Ser um bom samaritano. Não basta. Se a pessoa não segue Jesus, não vai ver a Deus. E é duro. E é forte. E isso dói, porque nós conhecemos muitas pessoas que ajudam mais do que muito crente. Mas muito mesmo. E a gente quer salvar. Rapaz, o que está faltando para tu conhecer Jesus Cristo? Eu não é assim. Eu não é assim. É desse jeito. Mas não basta fazer boas obras. Não basta dar milhões, se fosse assim. Porque não é por obras. É pelo sacrifício de Jesus Cristo. Não basta ser bom. Porque bom só há um. Que é Deus. Amém? Jesus é a verdade. Diante de todo o caos teórico existente no conhecimento humano. Se você busca o sentido no conhecimento, Salomão vai te dizer, olha, vai por aí não. Se você tentar um fundamento para a existência em qualquer plano das teorias existentes humanas, geralmente você vai entrar em um conflito de qualquer tipo de ideia, porque não existe uma só. Vou lhe dar um exemplo. Se você for para a política, existe monarquia, república, presidencialismo, democracia, liberalismo, esquerda, direita, centro, nacionalistas, aí vai. E tem diversos teóricos para cá, diversos teóricos para cá, e história vai, história vem, tese vai, tese vem.
Algumas pessoas tentam seguir a sua vida dizendo, pegar uma bandeira de um determinado partido, de uma determinada ideologia e dizer, eu vou viver para isso. E seguem, porque ela não tem um fundamento sólido. Salomão diz que é vaidade. Se a gente for para a filosofia, existem os empiristas, racionalistas, nominalistas, metafísicos, tomistas e diversos outros. Salomão diz, é inútil. E talvez você esteja em uma crise existencial. Em nada eu estou encontrando solidez. E nada eu estou encontrando verdade. Eis que Jesus diz, eu sou a verdade. Eu e você, a humanidade, precisa encontrar a verdade. E muitos aqui já encontrou. É só dizer igual a Paulo, a tua graça me basta. Nós já encontramos a verdade. A única verdade, Jesus Cristo. E em terceiro lugar, Jesus é a vida. Amém, meus irmãos? Amém. Pois Ele é a fonte da vida física e espiritual. Colossenses 1, 16 a 17. Apenas escute, se quiser anotar, anote, se quiser. Mas olha só o que Paulo diz sobre Jesus Cristo. Pois neles foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As coisas visíveis e invisíveis. Tronos, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. E olha só, e nele tudo subsiste. Ele é a fonte da vida. Então, quando você ver as pessoas, eu vou mais, e sentir inveja da vida que as pessoas estão seguindo, então, como é que um crente pode sentir inveja do ímpio? Lê os salmos que você vai ver. Como os salmistas diziam. Via ímpio prosperando, via ímpio fazendo coisa ruim e se dando bem, e Deus não fazia nada, e ficar virado, tal, até que achou a graça de Deus e tal. Então, se você estiver nesse momento de sua vida, mas rapaz, eu sou da igreja, né? Sou certinho, tal, minha vida é assim, tal, aquilo outro. Eu vejo fulano tá aí no São João todo dia, tudo dá certo, tá com saúde, tá fazendo, né? Talvez sua mente está aí meia confusa com isso. Isso não é vida. Salomão chegaria para você e dizia, ô menino, eu provei muito mais do que você. Isso é inútil. É tudo vaidade. Tudo passa. Mas eu quero viver a vida de Jesus Cristo. Ele é a fonte da vida. Se existimos, é por causa dele. O universo existe por causa dele. A história da humanidade existe por causa dele. A história aponta para Cristo. Todos os servos de Deus do Antigo Testamento apontavam para aquele que vira. Como diz Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é a vida. E o único que pode salvar da morte espiritual é Jesus. Porque Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou mortos e está ressuscitando até hoje. Um bocado de morto espiritual. Irmão, está me chamando de morto espiritual? É o que Paulo diz, todos pecaram e carecem. Estamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Antes de Jesus, você caminhava para o inferno. Jesus lhe encontrou, ele lhe ressuscitou, ele está lhe dando a vida. E a vida eterna. E Jesus diz, aquele que o Pai me der, jamais lançarei fora.
Amém? Isso é a vida que realmente importa. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz: o homem busca razão para a vida em muitas fontes, mas todas estas fontes são poluídas. O homem procura prazer na bebida, na riqueza, no sexo, no sucesso, mas o fim dessa linha é desgosto e insatisfação. Jesus, e só Ele, é a vida que satisfaz. Ele oferece vida e vida em abundância a todos aqueles que nele creem. Amém, meus irmãos? Duas mensagens aqui para encerrar. A primeira é: se você hoje não segue Jesus Cristo e busca sentido nesta vida, Salomão tem uma mensagem para você. É tudo inútil e vaidade. E o tempo passa rápido. Eu pareço que tenho 20 anos, mas já tenho 29. Está passando rápido demais. Daqui a pouco vou chegar nos 40. É isso. A vida passa, como disse Salomão. É tudo inútil. E quanto mais o tempo passa, você vai vendo que não tem muito sentido as coisas. E se você ainda não encontrou Jesus Cristo, ou não foi encontrado por Ele, você ainda vive uma ilusão. Porque apenas Jesus é a verdade, é a vida, e é o caminho que você deve seguir. Para aqueles que estão em Jesus, mas estão vacilantes, olhando para os outros prosperando e vivendo a vida de prazer, dizendo: eles estão vivendo, eu estou me privando e não estou vivendo. Quero reanimar a sua memória e dizer que Cristo nos ensina para a gente fazer morrer a nossa natureza carnal e olhar para as coisas do alto, que são eternas, não para as coisas daqui que se perdem. Se você junta riqueza, vai-se embora. A ferrugem leva. Com o passar do tempo, a sua saúde vai embora. A sua vida também será ceifada. Mas para todos aqueles cristãos que estão sofrendo, que estão lutando, perseverando, todos vocês vão se encontrar com o seu Senhor. E Cristo vai abraçar cada um. Bem-aventurado aquele que sofre e persevera até o fim, porque esse terá a coroa da vida eterna. Sempre pense em Jesus. Quando estiver vacilante, quando tudo estiver caindo, quando não tiver mais esperança, olhe para Jesus. Apenas Ele. Ele é o caminho que você deve seguir. Ele é a verdade. Ele é a verdadeira vida. Já valeu a pena todo sofrimento. Toda a honra e toda a glória para Jesus Cristo. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que palavra maravilhosa.